Nossa meditação será do 9 ao 12 hoje, sobre o título Poder da Língua para se deleitar. Todo mundo encontrou Tiago 3? Amém. Sobre o tropeço na palavra. Sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, navios, embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno leme, gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha ou veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Permaneça com a Bíblia aberta, de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, pela quarta vez neste mês de outubro, estamos debaixo, aleluia, da inspiração do Teu Espírito Santo, para com as nossas vidas estamos aprendendo juntos, Senhor, sobre o poder que tem a língua. Ela tem o poder da vida e tem o poder da morte. Aquele que sabe se aproveitar do seu fruto trará vida para a sua vida, mas aquele que não souber aproveitar o fruto da sua língua, Senhor, ele comerá um fruto amargoso de morte e ceifará talvez para a eternidade. Senhor, entraremos, Senhor, em estudo mais uma vez da Tua palavra. Espírito Santo me dirige, Espírito Santo me governa. Assim como eu sou dependente de Ti, Pai, submisso à Tua vontade. Eis-me aqui mais uma vez, Pai, como instrumento, como quadro de barro, como aquele a qual será emprestado, Senhor, a minha voz a Ti para ser o transmissor, o profeta, a boca de Deus neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar os corações, que o Teu Espírito Santo possa ir convencendo, que o Teu Espírito Santo possa ir trabalhando, para que ao sair daqui nós tenhamos condições de aplicarmos todo o ensinamento que o Senhor nos concede nesta noite, ó Pai. Fala com a Tua igreja como o Senhor falou comigo durante este dia, esta semana e este mês que estamos falando sobre o poder da língua. Que o Senhor mais uma vez coopere, corrobore conosco nesta noite para uma Tua palavra. Que a porta da palavra seja aberta no reino espiritual e que todo aquele que aqui entrou, Senhor, seja ouvinte da Tua palavra e posteriormente praticante. Todo cansaço, todo sono, toda preocupação com o mundo exterior, ó Pai, seja ele repreendido agora. Que a nossa mente, que os nossos olhos ouvidos estejam cativos da Tua voz. Fala que a Tua igreja ouve. É o que nós te pedimos, te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Pode sentar. Chegamos ao final deste ensino.
sobre a língua e o seu poder. A língua é poderosa, tanto para dirigir algo enorme, poderosa também para destruir uma floresta inteira, e também para se deleitar das duas fontes de vida, o alimento e a água. Aprendemos sobre o autor, nosso irmão, e eu fiquei até íntimo de Tiago, parece que eu conheço ele há uns 40 anos de amizade, o irmão Tiago, irmão de Jesus, o autor deste livro. Tiago foi inspirado pelo Espírito Santo nos anos 40 para escrever esta carta, essa epístola para a nação de Israel, como está no versículo 1, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde, é o que ele deseja, e que serve para nós também, o ensino sobre o viver prático, uma carta universal para todos os crentes em todas as eras, até a volta de Jesus. Tiago nos deixa esse legado, através da palavra do Senhor, e se assim o fizermos, seremos abençoados, salvos, e nos encontraremos com o mesmo, que foi martirizado por volta do ano 62, pelo Sinédrio, pelos religiosos, mas o seu livro vive em nossos dias, e é ele que serve de base para o nosso ensino. Hoje vamos finalizar falando do poder da língua para se deleitar. Fonte de água é o primeiro exemplo que nos dá o nosso irmão no versículo 11, e sobre o degustar do fruto no versículo 12. Bendito seja o nome do Senhor. Na Palestina, onde é alvo da mídia por essas últimas semanas devido à guerra na faixa de Gaza, é uma região árida, seca. Se nós levarmos em consideração a nossa vida aqui, se abre a torneira, tem água. Hoje caiu uma chuva maravilhosa agora de tarde. Às vezes falta água de dia, mas chega de noite. Dificilmente, quando eu era criança, uns 30 anos atrás, 33, 35 anos atrás, faltava muita água em Rio das Artes. Sabia que tinha que mandar o caminhão-pipa para abastecer as casas, porque ficava semanas sem água. Mas de uns anos para cá, graças a Deus, sempre que abrimos a torneira, temos água. Bendito seja o nome do Senhor. Mas numa terra seca, numa terra que é um deserto, não é assim, meus amados irmãos. Quando se fala de fonte, fala-se de um lugar muitíssimo precioso de água, irmão Juarez. A fonte é o lugar onde os sedentos, onde os cansados chegam e encontram alento, e encontram vida, e encontram força, e encontram ânimo e coragem para prosseguir a caminhada da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tiago também compara a língua com uma árvore e o seu fruto. A árvore fala de fruto, e fruto é alimento. Fruto renova as energias, irmã Cida. Fruto da força, saúde e da capacidade para viver. Quem vive sem comer? Segundo estudos, o ser humano consegue ficar sem beber no máximo 4 dias. Lógico que não foi feito nenhum estudo prático, porque não ia submeter uma pessoa a essa situação, irmão. Deixar a pessoa 4 dias sem tomar água, mesmo se tivesse voluntário, mas seria desumano. Levar a pessoa ao teste máximo, ia levar algo essa pessoa, porque ia fazer o teste até a mulher ia aguentar. Talvez não daria tempo. Mas segundo os estudos, talvez pessoas que ficaram tempo sem ingerir qualquer líquido, só aguentam no máximo de 2 a 4 dias, dependendo do ser humano. Sem comer, segundo o estudo, eu achei muito, mas diz que pode ficar até 200 dias, sem alimento. Mas, está aí os estudos, o nosso corpo, para nossa sobrevivência, para nós vivermos na terra, precisamos comer e beber. Aleluia. E vamos continuar. Verso 9 e 10, Tiago 3, 9 e 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago começa dizendo sobre a incoerência no falar.
A língua ela é contraditória, é dúbia, é duvidosa, é incerta, é ambígua. Uma hora fala uma coisa, outra hora outra. Com a mesma boca, muitas vezes, que louvamos aqui, alguns infelizmente soltam palavras torpes ao sair da casa do Senhor, ou começam a contrapor. O irmão muitas vezes está na presença dele, e muitas vezes até na presença, irmão, numa discussão, temos que ter sabedoria ao falar. A mesma língua que usamos para falar dos outros é a mesma língua que usamos para louvar a Deus no culto. A mesma língua que usamos para glorificar ao Senhor com nossos cânticos e orações, usamos também para ferir de morte uma pessoa criada à imagem de Deus. Diante dessa explicação clara de Tiago, ele nos dá dois exemplos para a vida e que são fundamentais para a nossa sobrevivência e para o futuro nosso e dos que estão ao nosso redor. Água e fruto, fonte e árvore, saciedade líquida e sólida. Deus tem o melhor para a nossa vida. Glória. E dando estes dois exemplos, que Tiago, ele, para exemplificar o que ele disse, que de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Uma pessoa que ela glorifica a Deus na sua casa, ela não pode viver praguejando na casa dela. Estava conversando com a Marcela, onde tive que repreender um colega de trabalho, começou a reclamar. Eu falei, jovem, nós trabalhamos 30 dias para depois receber o pagamento. Ninguém recebe antes de trabalhar. Se você deu a sua palavra, se você procurou, se você trabalhou, dê graças a Deus. Tive que repreender ele severamente, para que ele não usasse a boca dele para trazer maldição. Porque o emprego que nós temos, irmão, é o sonho de um desempregado. A casa que você mora, talvez umedecendo de vez em quando chora, talvez apertada, talvez pequena, é o sonho de um morador de rua. O arroz com feijão e ovo que você comeu hoje é o sonho daquele que não tem nenhum pão para se alimentar. Que com a nossa boca, irmão, que nós glorificamos o nome do Senhor aqui, que nós possamos também ser gratos quando nós sentarmos à mesa, quando nós chegarmos a bater um ponto no trabalho, o autônomo, quando nós chegarmos em diversos lugares, que nós sejamos gratos, irmão, por aquilo que está à nossa frente, porque Deus, irmão, se aborrece com aquele que murmura. Olha o povo de Israel comendo maná, irmão, maná. Você sabe o que é maná? Já comeu maná? Não, não é você, nem eu. Já comeu maná? Eu nem sei o que é. O nosso alimento só. Hoje é o nosso alimento. Pão dos anjos. O salmista vai dizer que era o pão dos anjos. Ó, meu Deus. Deus tirou o pão lá do céu e desceu para eles e falou: você vai comer 40 anos aqui, ó. E o povo começou a reclamar. Em vez de dar graça, reclamava. Deus tem misericórdia de nós, irmão. Quantas vezes somos nós? Glorificamos a Deus aqui, exaltamos, participamos da ceia. E quando chegamos em casa, só tem isso para comer. Só tem aquilo para comer. Dê graça, se tiver só uma marmita, dê graça, se for sardinha, dê graça, se estiver puro, dê graça, Deus não vai deixar não. Salmo 37, 25, Davi fala: fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência dedicar o pão. Você que é justo, você que é fiel, você que serve a Deus, você que procura andar nos seus caminhos, Deus não vai deixar você morrer de fome jamais. Ele vai suprir a sua necessidade. Aleluia. Mas tem pessoas que só abrem a boca, irmão, para murmurar, para praguejar, para amaldiçoar a sua vida. Não é assim. Tiago diz: não é assim, meus irmãos. Não convém que isso se faça assim, ou seja, uma repreensão. Não podemos, irmão, ter atitudes dúbias. Uma hora uma coisa, outra hora a outra. Uma hora louvar a Deus, outra hora eu estou amaldiçoando a Deus. Porque quando nós reclamamos daquilo que Deus nos dá, irmão, nós estamos amaldiçoando Ele, nós estamos praguejando Ele, nós estamos blasfemando de Deus. É muito sério isso. É muito sério quando nós reclamamos de algo. Com a nossa boca nós reclamamos. E pior ainda, pior. Muitas vezes reclamamos para o ímpio. Não é agradecer até pelas lutas que nós passamos. Até pelas lutas. Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus e que vivem pelo seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. É difícil entender isso, mas é possível. Glória a Deus, bendito. O versículo 11 ele começa a narrar: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Primeiro ponto, vamos falar do merecimento que ele dá. Sobre a fonte, sobre um manancial de águas. A Bíblia fala de Agar perambulando no deserto com seu filho Ismael. Está em Gênesis. A água acabou, a sede implacável dominou e o deserto tomou conta dela e do seu filho. Sem esperança, ela sentou de longe e vendo seu filho chorar aproximadamente 100 metros de distância, um tiro de pedra, pois não tinha coragem de vê-lo morrer na ânsia da sede implacável. A sede mata. Aleluia. Mas do céu, o anjo com A maiúsculo que eu li hoje, de Deus que falou, uma fonte começou a jorrar perto de Ismael, e a esperança brotou em sua alma, a vida apareceu em seu peito, e o futuro sorriu para ela. Fonte de água viva. Assim é uma palavra boa, irmã Ana Cristina, traz alento em meu cansaço, traz esperança em meu desespero, traz vida no portal da morte. Palavra anima, quando a palavra vem de Deus, quando a palavra vem de coragem. Não temas, como o Senhor falou para Josué, ele tinha acabado de entrar na terra, Moisés tinha morrido, bendito seja o nome do Senhor. Deus sabia o pensamento de Josué, talvez ele estava com medo, amedrontado, quem sabe ele queria voltar. Deus falou para ele: não temas, se esforce, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Deus te encoraja nesta noite, ele é fonte de água na minha, sua vida. Aleluia! Olha o que diz aí Provérbios 18:4. Provérbios 18:4. Glória a Deus. O poder da palavra, irmão. Quem achar pode ler, por favor. O poder que tem a palavra na boca de um homem, e o que ela é comparada no contexto que estamos falando. As águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Aí, ó. Águas profundas. A palavra que sai da sua boca é água, irmão Ed. A palavra que sai da sua boca, irmã Marcela, é água. Tem que trazer vida, como trouxe aquela fonte que jorrou no deserto. Esse Deus é lindo. Deus é poderoso. Que Deus que faz jorrar água no deserto, irmão. No meio do nada, só areia, só aquela miragem. E de repente aquele menino orou, Ismael, moço, adolescente, 13 para 14 anos tinha Ismael, orou ao Senhor, e Deus ouviu a oração daquele menino. O anjo com ar, o próprio Jesus desceu para socorrer a vida daquele menino, que também estava debaixo de uma promessa que Deus tinha dado para Abraão: pode mandar o menino com a mãe embora, porque eu vou cuidar dele, porque ele é semente sua. Bendito seja Deus. Que as nossas palavras seja como deste homem de Provérbios 18:4, um ribeiro transbordante e uma fonte de sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Sabedoria muitas vezes não é você ler 300, 400, 500 livros. Sabedoria muitas vezes não é você ler a Bíblia 10 vezes. Sabedoria é você saber usar a sua língua para trazer vida, para trazer água, para trazer restauração na vida do teu próximo. É isso que Tiago nos ensina. O cristão deve permitir que o Espírito Santo exale a água viva da palavra por intermédio da sua língua. A inconsistência da língua, irmão, mostra que há algo de errado com o coração. A boca fala, nós lemos aqui em Lucas, o teu coração está cheio. Então o que está saindo aqui, ó, tem que estar aqui, ó. Se aqui falar que tem amor, meu coração é só amor, mas suas palavras só de ódio, tem uma inconsistência aí, é uma coisa errada. Não está batendo. Se você fala que ama a Deus, João vai escrever. Se eu falo que ama a Deus, mas aborreço meu irmão, tem uma coisa errada. Tem como você amar a Deus que você não vê e amar o seu irmão que você vê todo dia. Incoerência.
Que bênção você poder usar a sua língua como uma fonte de refrigério para as pessoas, para abençoá-las, encorajá-las e consolá-las. Irmão, de acusador não é tão diabo. Apocalipse vai dizer que ele está de noite do lado de Deus, acusando eu e você. Ó, ele pecou, ó, ele não fez, ó, ele fez, ó, ele não fez. Mas do lado de Deus também está Jesus, como justo advogado, falando, ó, ele se arrependeu. Eu morri por ele, perdoou os pecados. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa palavra não tem que trazer refrigério. A nossa palavra tem que ser um bálsamo. A nossa palavra tem que ser uma fonte de água, um manancial daqueles que estão ao nosso redor, principalmente o ímpio. Quantas pessoas, irmãos, eles escandalizam? Quantas pessoas não querem vir mais para a igreja? Infelizmente, pelos escândalos de alguns, não justifica, mas é o árabe que alguns usam. Como é precioso, irmão, trazer uma palavra boa, animadora e restauradora para uma alma aflita. As pessoas já vêm machucadas no mundo, irmão. As pessoas já vêm feridas com as suas mazelas, muitas vezes com as consequências de seus erros. E aí muitas vezes quando chega na igreja, recebe mais palavra de julgamento. Lembra da mulher adulta? A mulher só precisava ser acolhida, orientada, aconselhada. Foi o que Jesus fez. Mas os religiosos pegou a pedra, cada um já foi com uma. Como Tiago morreu apedrejado por esses religiosos aqui, ó. Talvez pelo mesmo sumo sacerdote. Mas Jesus falou: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Foi todo mundo embora. Virou para ela e falou: onde estão os teus acusadores, mulher? Que não era Maria Madalena. Não sei, Senhor, não tem ninguém. Vai em paz, filha, não peques mais. Que a tua boca seja para abençoar, que a tua boca seja para perdoar, que a tua boca seja um instrumento, como uma água, como uma fonte para aquele que vem sedento. Aleluia, glória a Deus, por uma palavra de vida. Bendito seja Deus. A principal marca de um cristão maduro é ser parecido com Jesus, o varão perfeito. Uma das principais características de Jesus era que sempre que uma pessoa chegava aflita perto dele, saía animado, saía restaurado, com um novo entusiasmo para a sua vida. Olha o que diz Marcos aí, 5, 35, 36. Um dos príncipes da sinagoga, Jairo. Marcos 5, 35, 36. Se alguém encontrou, leia aí, Paulo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: tua filha está morta, para que fadas mais o mestre? 36. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Vê aí o contraste das palavras. Eu estou estudando, o Espírito Santo me levou nesse texto. Chegou alguns homens ali e falou para Jairo: não incomoda mais o mestre. Tua filha está morta, você não tem mais jeito. Quantas pessoas viram para outro e falam: não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito, seu marido não tem mais jeito, seu casamento não tem mais jeito, sua vida espiritual não tem mais jeito, sua vida financeira não tem mais jeito. Mas Jesus nesta noite me trouxe aqui para trazer esse ensino para você, e para você receber essa palavra e também ministrar na vida de outras pessoas. Crê somente, tem jeito sim, ainda que esteja morto. João 11, 25. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Tem jeito para o seu filho, tem jeito para a sua mãe, tem jeito para a sua irmã, tem jeito para o seu marido, tem jeito para tudo. Glória. Ainda que for situação morta. E enquanto eu meditava hoje, eu e a Marcela começamos a morar no Vale de Osso Seco. Bendito seja Deus. Que situação, irmão, mais impossível do que aquele vale de ossos sequíssimos. Não tinha mais vida, não tinha mais carne, não tinha mais nervo, não tinha mais órgãos, só tinha osso. Mas quando o profeta profetizou o poder da palavra, quando ele profetizou a palavra de vida, começou a reboliço naquele lugar. Osso se juntou com osso, começou a nascer de dentro para fora a carne, os órgãos, e aí nasceu os nervos, depois nasceu a pele. Aleluia, o exército colocou de pé, e Deus falou para Ezequiel: continua profetizando. Ele profetizou, veio ver pelos quatro cantos daquele lugar e colocou aquele exército com vida. Bendito seja o nome do Senhor.
dia, irmão, pessoas vêm falar para a gente, ó, não incomode mais o mestre, não vai mais para a igreja, larga esse Jesus, é todo dia. Mas Cristo fala para você nesta noite: crê somente. A tua filha só dorme já, eu vou lá ressuscitar ela, vou lá acordar ela. Chegou na casa para completar ainda um milagre. Começaram a rir dele quando ele falou: ela dorme. Começaram a rir, sai todo mundo. Só entra comigo Pedro, Tiago, João. A mãe e o pai do menino fechou a porta, pegou a menina e falou: levanta. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus ainda faz milagre, irmão, todos os dias. Ele continua levantando morto. Ele continua levantando exército de ossos secos. Deus continua fazendo. Agora, cara minha, você usa a nossa boca para profetizar a vida. O poder das palavras. Aí vai algumas perguntas para eu e você repetir, não precisa nem responder. Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem mais animadas e encantadas com a vida? Elas saem cheias de entusiasmo, dizendo que valeu a pena conversar com você? Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? Sua família é abençoada pelas suas palavras? Seus colegas de escola, de trabalho, vizinhos, são encorajados com a maneira de você falar? Seja fonte de água doce, de água viva, de água potável, proveitosa para os que te ouvem. Bendito seja o nome do Senhor. O povo de Israel tinha acabado de sair do cativeiro do Egito. Estavam peregrinando já perto do Monte Sinai, e o povo sentiu sede. E aí Moisés se depara com as fontes de água, oh glória, mas eram águas amargas. Êxodo 15, do 22 ao 27. Aí Deus fala para Moisés: pega uma árvore e joga nesse rio, nessa fonte aí. Quando Moisés ouviu em obediência a Deus, aleluia, depois de ter clamado ao Senhor, tudo que Moisés tinha dependência, ele clamava a Deus, ele pedia para Deus. Aquelas águas amargas se tornaram águas doces. Se tiver alguma coisa amarga na sua vida, que seja nesta noite tocado pela videira verdadeira, pela árvore, pelo fruto que é Jesus, e que Ele produza água doce na sua vida, que as suas palavras amargas nesta noite sejam purificadas, transformadas miraculosamente em águas doces. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em segundo lugar, segundo exemplo, que o nosso irmão Tiago compara as nossas palavras, é como a árvore e o seu fruto, que era o versículo 12. Porventura, meus irmãos, versículo 12: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Bendito seja Deus. Figueira, oliveira e videira. A árvore fala de fruto, e fruto é alimento. Fruto renova as energias, dá força, saúde, capacidade para viver. Nós podemos alimentar as pessoas com uma palavra boa, uma palavra vinda do coração de Deus, uma palavra de consolo. Fruto também fala de um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nos comunicamos. Da mesma forma, uma árvore não pode produzir dois tipos distintos de frutos. Glória a Deus, bendito seja. Duas referências em Provérbios 13 e 2. E o outro abre Provérbios 18, 20 e 21. Um abre Provérbios 13 e 2. E outro irmão, por gentileza, abra Provérbios 18, 20 e 21 e leia para nós, por favor. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Olha aí, ó. Provérbios 18, 20 e 21. Quem achou? Do fruto da boca de cada um se fartará,
lábios se fartará. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Olha aí, ó, do que nós temos nos alimentado. Está vendo que o diabo está dizendo que a palavra é alimento. Se você comer um alimento estragado, se você comer um alimento vencido, se você comer um alimento deteriorado, cheio de bactéria, pode te levar à morte. Quantas pessoas têm intoxicação alimentar? Não pode comer camarão. Esse dia chegou uma paciente lá intoxicada, porque comeu camarão, não podia. Pessoa que pode se intoxica. Pessoas que se intoxicam com algum tipo de alimento. Será que as nossas palavras não está nos intoxicando? E será que nós não estamos sendo tóxicos com as nossas palavras em direção, desferindo este fruto do que nós temos nos alimentado? Fica para nós a reflexão. Olha como que deve ser o fruto dos nossos lábios aí, ó. Hebreus 13:15, ó. Quem achou, leia, por gentileza. Hebreus 13:15. Olha o fruto que tem que sair do meu e do seu lado. Independente se estamos dentro da igreja. É só no dia de culto, não. É os 7 dias da semana. Os nossos lábios tem que sair frutos. Está escrito aí. Hebreus 13:15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto do lábio que confessa o seu nome. Oh, glória. Sacrifício de louvor. Não é só cantar o hino, eu vou cantar o hino aqui. Amém. É louvor, é oração. Mas a minha e a sua vida louva ao Senhor. Quando nós obedecemos, quando nós meditamos, quando nós adoramos em casa, quando nós tiramos um tempo para Deus, quando nós oramos, quando nós visitamos, quando nós ofertamos, quando nós abençoamos a vida de alguém, quando nós fazemos alguma coisa para o nosso próximo sem intenção de receber nada em troca, irmão, é um louvor a Deus. Deus está sendo glorificado na sua vida. E é um sacrifício, porque custa alguma coisa. E aí, é o fruto que tem que sair dos nossos lábios. E esse fruto sempre deve ser espiritual. O crente, após examinar esses 6 exemplos, tem de perceber que não pode permitir que Satanás use seus lábios. Uma palavra errada, na hora errada, pode partir o coração ou desviar uma pessoa. É impossível, irmão. É impossível uma figueira produzir azeitona. Não tem como. É contra a lei da natureza. Não está nem aqui no esboço, me vê agora. Gálatas 6:7. Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele também, aquilo que ele plantou, não vai ser outra coisa. Não tem como você plantar ali um monte de semente de azeitona, né? Azeitona. Come azeitona, depois você comeu aquela pizza, azeitona, aí aquele cara, só pede, aí glória. Vai pagar pizza hoje. Comeu aquela azeitona, ficou o caroço você planta, vai nascer figo, vai nascer uva, não tem como, vai nascer azeitona, é o pé de oliveira. Não tem como você chupou aquela uva deliciosa, depois da feira, daquela uva verdinha, sovou o caroço, você plantou o caroço da uva, vai nascer azeitona? Não tem como. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará, colherá. Não tem como, é impossível um pé de figueira produzir azeitona, uma videira produzir figos. Por isso, irmão, devemos nos autoavaliar nesta noite, ver qual fruto nossos lábios têm produzido, Glória a Deus. bem ou mal. E em Mateus 12, 33 ao 37. Quem achou pode ler. Mateus 12, do 33 ao 37, vai dizer para nós aí, ó. A árvore e os seus frutos. Mateus 12. 33 ao 37. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Meu Deus. Raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau
do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por todas as suas palavras será justificado, e por tuas palavras serás condenado. Meu Deus. Bendito seja. Como é que se conhece a árvore? Pelo. Fruto. Está dando fruto estragado, que a árvore está estragada, e a raiz vem da onde? Do coração. É daqui que procede tudo. Cuidado com o que entra, o que deixa entrar, ou a raiz que gera no seu coração. Aquele querubim ungido, que o seu nome não era Lúcifer, não era diabo ainda, era um querubim ungido. Deixou subir ao seu coração, encheu-se de violência, seu coração encheu de impiedade, de pecado, de soberba, de orgulho, de egoísmo, e quis ser igual a Deus, quis se igualar. Cuidado com os sentimentos que sobem para o nosso coração. E Tiago, no primeiro versículo, capítulo 3, ele diz que aquele que quer ser mestre, aquele que quer ser grande, vai receber o mais duro juízo. Cuidado com os frutos. Será que estamos gerando frutos para a vida ou para a morte? Se você comesse as suas palavras, seria nutrido ou envenenado? Você morreria com as suas palavras? Ou as suas palavras te trariam vida? Independente do fruto dos nossos lábios, chegará o dia, como foi lido, em que daremos conta de cada letra, de cada palavra, de cada frase que nós dissemos. Não vai ter como, está tudo escrito. A Bíblia diz que há livros, livro do livro, livro da vida. Lá tem o memorial, está tudo escrito que nós falamos, cada palavra. Você escreve no WhatsApp, mas dá para você apagar depois. Segundo o áudio, dá para você consegue apagar depois. Só que aquilo que você fala está registrado no céu. Deus não vai apagar. Aleluia. Ele vai pedir conta de cada palavra que nós falarmos. Para concluir, precisamos ser inspirados pelo Espírito Santo. Precisamos ser dirigidos, ser guiados, ser controlados e direcionados por Deus. Nem tudo que nós pensamos pode descer para os nossos lábios. Devemos transformar o Salmo 141, do 1 ao 4, em nossa oração constante. E outra, quando o irmão acha o versículo, Salmo 141, do 1 ao 4. Se você pensou aqui, só Deus viu. Você pode se arrepender, você pode pedir perdão, Deus vai perdoar e não vai atingir ninguém, vai ficar com você e Deus vai apagar da sua memória aquilo que você pensou. Mas desceu para aqui, o reino espiritual está ao derredor, está ouvindo tudo que você fala. Um praguejamento que muitos pais praguejam os filhos, muitos filhos praguejam os pais. Eu testemunho isso. Maus tratos, está aí, na grande mídia, os jornais de vez em quando noticiam. Pais idosos sendo maltratados, pessoas deficientes sendo maltratadas, crianças sendo maltratadas. Bendito seja Deus. As nossas palavras, o reino espiritual muitas vezes toma posse e leva diante de Deus. Se não tiver uma cobertura espiritual, o estrago é grande. O que o salmista nos ensina a orar no Salmo 141, do 1 ao 4? Salmo 141, vou conferir aqui, mas 141. Do 1 ao 4. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamo. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como um sacrifício da tarde. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a pratica a obra, mas com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Meu Deus, que oração. Que nós tenhamos coragem de fazer essa oração. Para que o Senhor venha colocar uma guarda em nossa boca. É isso que eu estava comentando antes do irmão
ler o versículo, né? Que aquilo que vier no pensamento, que Deus põe uma guarda à nossa boca, para que nem tudo aquilo que a gente pensar agora a gente pode falar, porque pode matar, pode ser uma água amarga e pode ser um fruto estragado na vida de alguém, que nós possamos e que nós não possamos comer dessas delícias aí. Não inclines o meu coração, verso 4, para o mal, nem para se ocupar em coisas más, com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Olha isso, perigo de você andar com pessoas. Tem pessoas que só maldizem, tem pessoas que tem um problema com aquela solução, e dessas pessoas nós temos que se afastar, senão daqui a pouco, você percebeu isso aí? Às vezes tem um colega de trabalho, ou na igreja, ou vizinho, que sempre só tem a palavra negativa, ele só murmura, ele só é pessimista. Você começa a naquela pessoa, daqui a pouco você está murmurando também, daqui a pouco você está maldizendo, daqui a pouco você está amaldiçoando. Cuidado com as suas companhias, irmão. Cuidado. Lembra de Pedro? O exemplo contrário, quando ele estava lá no Sinédrio, que Jesus estava sendo condenado lá dentro, que a mulher olhou para ele e falou: você fala como ele. 3 anos e meio andando com o homem, irmão, estava falando como? Falando como Jesus, andando como Jesus, a veste dele era de Jesus, tudo parecido. Do lado contrário, quando nós começamos a andar com alguém, que a pessoa nos influencia, daqui a pouco nós estamos comendo palavra e água. E aí está comendo o quê? Das suas delícias aqui, ó, comendo das suas vontades. Meu Deus. Cuidado com as palavras, elas são poderosas. Façamos o bom uso delas. Fazendo assim, salvaremos a nós e aos que nos ouvem. Que a raiz de cada palavra que procede do nosso coração seja enraizada em Deus e na sua palavra. Daquilo que abasteceu o seu coração será desferido pelos seus lábios, ou pelos nossos lábios. Que tenhamos a sabedoria do alto. O relato de Tiago como um de seus temas-chave: a sabedoria ou o viver prático, guiado pela palavra de Deus. É trágico quando o cristão deixa de lado a sabedoria prática na condução de seus assuntos, tanto os particulares como os da igreja. Muitas pessoas têm a noção de que ser espiritual significa não ser prático. Nada pode estar mais longe da verdade. O Espírito espera que aprendamos os fatos e pensemos as questões à luz da palavra de Deus. Quando Ele nos guia e usa a nossa mente, Tiago indica que o crente precisa discernir as duas fontes de sabedoria existente. A língua do crente pode estar cheia de sabedoria verdadeira, que é aquela que vem do alto, ou da sabedoria falsa, que é a que vem de baixo. Este é o estudo, este é o ensino da língua de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para os nossos corações. Aprendemos que a língua tem o poder de dirigir, como um anal, como um leme de uma nau de uma embarcação, como o freio na boca do cavalo na direção. A língua também ela tem o poder de destruir, como um fogo, e ela é inflamada pelo inferno. A língua também muitas vezes está cheia de veneno de peçonha mortal, e que uma palavra pode matar alguém instantaneamente. E nesta noite aprendemos que nós podemos nos deleitar através do alimento da água, do fruto e da fonte de água. Dependendo daquilo que você se alimenta, você pode se deleitar ou pode também morrer calado com as suas palavras. E diante de tudo isso, irmão, fica para nós o ser guiado, o depender do Espírito Santo de Deus. Que as nossas palavras sejam pensadas e sejam tiradas daqui para cá, para depois sair para os nossos irmãos, porque aí sim nós daremos vida, aí sim nós daremos uma direção correta. Quantas pessoas continuam quebrando a cara porque tomam suas decisões sem estar na direção de Deus? É uma embarcação com o leme desgovernado ou até sem leme. É uma língua onde é um fogo que sai alastrando destruição por onde passa. Mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus, irmão, que não é fácil se submeter, não é fácil obedecer a palavra de Deus, quando Ele nos manda, quando Ele nos orienta a orar pedindo uma guarda na boca,
Não é fácil para você estar na razão e você tem que segurar a sua razão para não discutir, para não inflamar, para não causar um escândalo, porque Jesus disse que é lícito que dê um escândalo, mas ai de quem ele é. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele perde para ganhar, ele se cala diante de qualquer discussão, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Ele se cala, ele prefere submeter a Deus e dar a ele graça, para ele suportar aquelas palavras, do que ele desferiu que está pensando em matar quem está ao seu redor. Que o Espírito Santo nos guie, irmão. A partir de hoje nós não somos mais ignorantes quanto a esse assunto. A partir de hoje nós não somos mais leigos quanto o poder que tem a língua para destruir. Cuidado quando for corrigir seus filhos. Cuidado numa discussão do seu cônjuge. Cuidado numa discussão no trânsito. Quantas pessoas, irmão, morrem? Às vezes não foi nem a batida, foi a discussão, foi a palavra que o outro soltou. A ação da palavra causou uma reação. Ali acontece uma tragédia. Quantas pessoas voltam, vão para acertar conta, muitas vezes dentro do ônibus, às vezes nem sabe, motorista, trabalhador, pai de família, mas falou uma palavra errada, na hora errada, o passageiro foi lá, pegou a arma, voltou e descarregou, irmão. Pessoas morrem todos os dias, muitas vezes fisicamente, mas a raiz daquele homicídio foi uma palavra mal falada numa discussão. Mas nós nesta noite fomos agraciados nesse mês de outubro por este ensino, estudo maravilhoso sobre a língua. Quantos aqui vão aprender alguma coisa com esses ensinos, com esses estudos? E eu creio não ser melhor que ninguém, mas pela necessidade que eu buscar os estudos, eu creio que eu fui quem mais aprendi, e eu, como versículo 1, serei mais cobrado ainda. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer firme, e que as nossas palavras permaneçam sendo fonte, permaneçam sendo fruto deleitoso para nós que nos alimentamos dele, e também será alimento para aquele que estiver ao seu redor. Bendito seja. Domingo estaremos aqui, Deus